Fala pessoal, beleza? Estamos de volta para mais um vídeo no Podrome QFS e hoje a gente vai falar sobre um assunto que pouca gente aborda, que é o seguinte: como eu tenho uma tabela que ela tem um campo ID que é auto-incremento, e esse ID vai sempre crescer cada vez mais. Será que compensa já modelar a minha tabela para que esse ID seja do tamanho BigInt? Será que isso é uma boa prática? Então é isso que a gente vai ver hoje, dá uma olhada aqui na tela e vamos ver como é que isso funciona. Então vamos lá, a primeira coisa que a gente precisa saber é quanto é que isso representa. Olha só, primeiro de tudo aqui, ó, campo SmallInt, vamos começar por ele. A conta para poder chegar no tamanho máximo de capacidade do SmallInt é o quê? 2 elevado a 16 menos 1, então 15, por quê? Porque é o número de 16 bits, subtraio 1 aqui, dou um Enter, menos 1. Esse aqui é o limite do SmallInt, certo? Então você pode chegar até 32.767, beleza? Qual que é o cálculo para o integer? O integer passa de um número de 16 para 32 bits. Então, vamos lá. 2 elevado a 31, Enter, menos 1. E aí a gente tem aqui o resultado do integer, certo? Esse aqui é o limite máximo de integer. Chega a 2 bilhões e alguma coisa. Beleza. E o BigInt chega a quanto? Vamos colocar aqui, ó. 2 elevado a 63, que é o número de 64 bits, coloca menos 1 ali, né? Dou Enter e subtrai por 1 novamente. Então chega nesse número gigantesco aqui, o tamanho do BigInt. Será que compensa deixar todas as tabelas do meu banco de dados já com BigInt? E aí você começa a observar que apesar da capacidade de armazenamento dele ser maior, tem o outro lado da moeda também, que é o seguinte: quanto maior a capacidade de armazenamento do seu campo, mais memória ele vai exigir para ser alocada na hora que você for fazer um select, um update, um insert, qualquer coisa que você for fazer dentro dessa tabela, ele vai alocar o tamanho máximo possível, certo? Mesmo que você tenha lá o número 1 alocado dentro de uma tabela, que seja o sequencial número 1, certo? ID 1. Na hora que você faz um select, ele aloca na memória o tamanho de um BigInt, certo? Então, ele sempre vai alocar na memória a capacidade máxima do campo. Isso funciona para integer, BigInt, SmallInt, varchar. Para esses tipos de campos primários, ele vai alocar sempre o tamanho máximo possível na memória, certo? Então, se você está consumindo muito recurso no seu servidor, pode ser que você está utilizando sempre campos exageradamente grandes para o que você precisa. Por exemplo, olha só, se eu tenho um cadastro de cidades, eu já consultei no Google aqui, Brasil tem 5.000 e cacetada cidade. Para que eu vou criar um campo ID do tamanho integer no cadastro de cidades, sendo que tem só 5.000 cidades? Lembra que o SmallInt aqui, ó, ele vai até 32.767. Cabe 5.000 cidades aqui? Cabe e sobra muito espaço. Então, se você vai cadastrar só as cidades do Brasil, talvez não exista a necessidade de você criar aqui um campo integer, certo? Por quê? Justamente porque você vai estar desperdiçando recurso, certo? Então, por mais que pareça uma diferença muito pequena, pô, você está falando assim de um número de 32 bits, um número de 16 bits, isso é muito pouco, divide aí por 8, dá uma quantidade de bytes muito pequena. Só que, lembra que a gente está falando de banco de dados. Banco de dados, você pode ter milhões de registros dentro da mesma tabela. E se você faz um select que carrega muita coisa para a memória, o que vai acontecer? Você vai acabar multiplicando a quantidade de ID, por exemplo, vamos supor que você dimensionou um campo ID de 32 bits, vezes 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, depende de quantos registros você tiver. Então, essa multiplicação faz com que você aumente muito a quantidade de memória RAM que você vai utilizar, cache também, e aí por isso você acaba pagando mais caro no seu servidor em nuvem, por exemplo, que você tem lá uma quantidade de memória mais limitada para poder ser utilizada. Então você paga mais por isso porque você dimensionou o banco de dados com um tamanho desnecessário, certo? Então, o tipo de dado que você vai utilizar para os seus campos pode ser diferente a partir de hoje, certo? Então, a partir de hoje, você começa a verificar, por exemplo, cadastro de UF. São 26 UF diferentes no Brasil. Para que eu vou ter um cadastro com BigInt no ID? Não faz sentido nenhum você ter toda essa capacidade para um cadastro tão pequeno, certo? E aí, cadastro de cliente, vai ter 32 mil clientes? Pode ser que sim, então aí já vale colocar um integer. Você vai ter, no caso do integer, 2 bilhões de clientes? Cara, é improvável que você tenha tudo isso dentro do seu cadastro. Então, esses pequenos detalhes podem fazer toda a diferença na hora que você for trazer seu banco de dados para a nuvem principalmente, certo? Ao invés de ficar enchendo a memória com uma capacidade grande de campo que você não vai utilizar, você pode deixar esse campo menor, assim o seu cache, a sua memória RAM do seu servidor vai estar disponível para outros fins,
para trazer mais dados para a memória, consequentemente o sistema vai ficando cada vez mais rápido, porque se ele consegue trazer mais dados para a memória, o acesso a esses dados fica muito mais rápido do que ficar fazendo leitura em disco o tempo todo, certo? Então, vale muito a pena você considerar o tamanho certo dos seus campos para poder não ter esse tipo de problema. Ah, Edson, eu já tenho um campo que está aqui como Big Int em todo lugar. Como é que eu faço para poder alterar esses campos para diminuir o tamanho dele? Tá? Então, no Firebird, não existe comando específico para você diminuir um tamanho de tipo de dados, certo? Se eu estou num Big Int, eu não consigo baixar para o integer. O inverso eu consigo, sair do integer para o Big Int. Então, o que você precisa fazer? Criar uma nova coluna com o tipo de dado correto, passar esses dados para essa nova coluna, remover a coluna anterior e aí renomear essa coluna que você criou depois para ficar com o nome original. Com isso, você tem FK que está pendurada, que você vai ter que desativar. Você tem trigger, procedure, view, qualquer coisa que esteja vinculada a esse campo, você tem que desativar para depois criar de novo. Então, dependendo da quantidade de alterações que você vai fazer, pode ser que compense você fazer uma vistoria geral no seu banco de dados, ter lá um banco de dados zerado, novo, com estrutura mais precisa com relação a tipo de dados que você foi criando, né? E aí depois passar esses dados da base antiga para a base nova, certo? Daí você precisa mensurar aí o que vai dar menos trabalho. Se é só fazer essa jogada de campos, automatizar algum processo para isso, ou então fazer logo uma estrutura nova ali com tipo de dados mais preciso. Beleza? Então, vídeo de hoje é isso. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, não esquece de deixar o like, porque é extremamente importante para a relevância do canal. E não se esquece que já estão abertas as inscrições para o próximo evento do MQFS. Cara, não tem lugar melhor para você aprender sobre performance do que nesses eventos. Então, clica no link aqui da descrição, se cadastra para a gente poder se encontrar lá no dia do evento. É totalmente online, gratuito. É só deixar seu nome e seu e-mail, que daí eu te aviso assim que tiver mais novidades. Beleza? Então é isso. Vou ficando por aqui. Valeu, falou. Tchau, tchau.